Lucrécia Borgia nasceu em 18 de abril de 1480. Além de ser filha ilegítima de Rodrigo Borgia, um importante personagem italiano que viria a se tornar o Papa Alexandre VI, era irmã de César Borgia. A lenda, a literatura, o teatro, o cinema e as séries de TV lembram-se dela como símbolo da depravação, assassina e envenenadora de maridos. No entanto, tudo indica que ela nada mais era do que um infeliz instrumento nas mãos de sua poderosa família. Certa vez, o poeta italiano Ludovico Ariosto profetizou sobre o futuro de Lucrécia escrevendo: Lucrécia Borgia, cuja boa reputação, virtude e beleza crescerão de hora em hora como uma planta em solo fértil. Porém, sua profecia estava muito errada. A prosperidade não se lembra da então duquesa de Ferrara como uma mulher virtuosa, mas sim como uma mulher perversa, intrigante e ambiciosa. Lucrécia Borgia nasceu em 1480 no vale italiano de Subiaco, fruto dos casos ilícitos de Rodrigo Borgia, futuro Papa Alexandre VI, com Vanossa Catanei. A mãe dela era uma senhora muito bonita. Era casada com um funcionário do Vaticano. No entanto, era amante oficial do então cardeal Borgia, com quem teve pelo menos outros 3 filhos, Juan, César e Joffre. A menina veio ao mundo em um vilarejo distante da corte vaticana de forma semi-clandestina e dentro do que seria uma das famílias mais poderosas do Renascimento italiano. Lucrécia, como filha única do patriarca, era o bode expiatório das virtudes públicas e dos vícios privados de sua família. No domínio público, ela serviu como um peão para acabar com o jogo político por meio de alianças matrimoniais. Na intimidade, era um obscuro objeto de desejo. Loira e frágil, a delicadeza de suas mãos e elegância de seu porte eram sua marca. Sua descrição física a relata como uma bela mulher de expressão doce e ingênua, com pele clara e um rosto bem delicado. E graças a uma mecha de seu cabelo que está em Milão, na Biblioteca Ambrosina, podemos ter certeza de que ela era loira. De sua filiação há poucas dúvidas. Rodrigo Borgia sempre se referiu a ela como minha filha natural e carnal. Na infância, a menina aprendeu catalão, espanhol e italiano. Posteriormente, latim, grego, poesia, dança e música, além de bordados em sedas e pinturas em porcelana, na qual ela se tornou uma especialista. No entanto, uma preparação tão cuidadosa não permitiu que ela fosse dona de seu destino. Tudo isso tinha apenas uma finalidade: prepará-la para o casamento. Quando Lucrécia completou 12 anos, Rodrigo Borgia acreditava que poderia usar a filha para conseguir apoio em sua cidade natal em Valência. Assim, fez um arranjo matrimonial, porém não foi para a frente, já que pouco tempo depois o cardeal foi eleito papa, e com isso poderia conseguir casar a filha com a família de um patamar mais elevado dentro da Península Itálica. O novo pontífice então voltou seus olhos para a poderosa família Sforza, que governava o Ducado de Milão, e encontrou o candidato ideal na pessoa de Giovanni, duque de Pesaro e sobrinho de Ludovico Sforza, o homem que comandava Milão. No papel, a união parecia oferecer todas as garantias para as pretensões do Papa. O noivo, além de pertencer a uma das famílias mais poderosas da Itália do século XV, era um homem atraente, culto e refinado, e formava um excelente casal com Lucrécia. Além disso, a aliança com Milão bloqueava o caminho dos franceses, sempre ambiciosos por expandir seu poder pela Itália. Assim, o casamento foi realizado em 12 de junho de 1493 em Roma. Porém, o casamento não se consumou, pois a noiva era considerada jovem demais. Eles ficaram 2 anos juntos, mas totalmente separados. Quando as coisas começaram a mudar, inesperadamente, a estrela de Ludovico Sforza declinou e a aliança com os milaneses deixou de ser lucrativa. Desde então, Alexandre VI recusou-se a permitir que sua jovem filha acompanhasse o marido.
dizendo que apenas a companhia de sua filha o compensava pelas preocupações causadas por seu cargo. Mas o verdadeiro motivo era seu desinteresse pela aliança milanesa. Além disso, ele acreditava que era atraído por seu genro. Sem consultar Lucrécia, Alexandre VI deu início a um processo de divórcio que rompeu com a união, sob o argumento de que o casamento não havia sido consumado. Isso foi reconhecido por Giovanni quando ele assinou perante o tribunal que ele não conhecia Lucrécia intimamente. No entanto, uma vez que a sentença foi proferida e já em seu ducado, ele especificou que, embora tenha consumado o casamento muitas vezes, o Papa não quer para outro o que ele deseja manter para si mesmo. Com estas palavras, Giovanni deu origem à acusação de incesto que assombraria Lucrécia ao longo da história. Além de seu pai, seu irmão César também foi acusado, depois do assassinato de Juan de Borja, seu meio-irmão. Dizia-se que César teria ordenado o assassinato do irmão por ciúme, já que Juan também era apaixonado por Lucrécia. Na época, até surgiu um boato de que a jovem estava grávida, mesmo sem nunca ter consumado o casamento. Diziam que o filho era de Juan, e ao saber disso, César Borja, enciumado, matou o irmão. A verdade é que quando essas acusações começaram a ganhar corpo, um novo casamento já havia sido arranjado para a jovem divorciada. O papado demonstrou um interesse extraordinário na aliança com Aragão, e portanto o escolhido foi Afonso, filho bastardo do rei de Nápoles, ligado à coroa aragonesa. Nesta ocasião, Lucrécia apaixonou-se profundamente pelo marido. O duque era um homem bonito e cordial, que compartilhava dos hobbies artísticos e literários de sua jovem esposa. O casamento tinha tudo para ser feliz. Assim como outras mulheres de sua época, Lucrécia não tinha um poder de escolha ou liberdade para trilhar seu caminho. Seu segundo casamento poderia ser bem-sucedido, mas ela era filha do papa mais corrupto de sua época e meia-irmã do homem mais ambicioso da Península Itálica. Dessa forma, as intrigas políticas tornavam a felicidade do casal impossível. O casamento fora arranjado com a condição de que César Borgia se casasse com a filha do rei de Nápoles. Mas depois que Afonso e Lucrécia se casaram em 17 de junho de 1498, o monarca napolitano recuou. E imediatamente Afonso, apesar de ignorar as manobras de seu pai, foi declarado persona non grata para a família Borgia. A própria Lucrécia, que conhecia bem os métodos com que sua família se livrava de qualquer inimigo real ou imaginário, fez com que o marido fugisse. Entretanto, para dar uma sensação de paz, Alexandre VI confiou à sua família o governo da cidade de Spoleto. Em pouco tempo, permitiu que Afonso voltasse para o seu lado. O casal se estabeleceu em Roma, onde nasceu seu primeiro filho. No entanto, após um curto período de felicidade, os Borgia se aproximaram da França, que estava em guerra com a Espanha. Com isso, a lealdade de Afonso estava em risco, já que ele era ligado à coroa espanhola por meio de sua família. O conflito terminou em tragédia. Certa noite, em julho de 1500, alguns homens encapuzados, sem dúvidas a mando dos Borgias, esfaquearam gravemente Afonso. Ele não morreu de primeira, mas ficou bastante ferido. Lucrécia não saía do seu lado, temendo que ele ficasse sozinho no quarto e alguém o envenenasse. No entanto, suas suspeitas logo foram confirmadas. Atendendo a um recadinho do seu papai, ela deixou seu posto. Pouco tempo depois, ela foi informada de que Afonso havia caído da cama e morrido em consequência de uma hemorragia. Mas tudo leva a crer que ele foi enforcado por um capanga a mando de César Borgia. Afonso foi enterrado secretamente e espalhou-se o boato de que ele estava liderando uma conspiração contra César Borgia. Deprimida e determinada a renunciar à vida mundana, Lucrécia se retirou para o castelo de Nepe, onde se refugiou em um quarto todo forrado de preto. Ela devolveu suas joias, vestidos e talheres ao Vaticano e viveu por alguns meses como a mais pobre e triste das viúvas. Mas Alexandre VI não estava disposto a deixar seu luto durar muito tempo.
uma longa correspondência, na qual Lucrécia sempre assinou como a mais infeliz, seu pai a convenceu de que seu lugar era com sua família. Sem alternativas, meses depois Lucrécia voltou a Roma e se casou novamente. Mais uma vez, ela foi usada por sua família. Alexandre VI decidiu que o próximo casamento de sua filha seria com o herdeiro de um sobrenome de alta ascendência, Desto de Ferrara. Porém, o pontífice não contava com as exigências. Para concordar com o casamento de Lucrécia com seu filho herdeiro Afonso, o duque Hércules exigiu um dote fabuloso, o chapéu de cardeal para seu filho Hipólito e a abolição da homenagem anual que Ferrara prestava ao Vaticano. Mesmo com essas exigências, o duque de Ferrara contratou espiões para captar informações sobre Lucrécia. Afinal, ela era filha do Papa Veneno. Ao contrário do que Hércules esperava, seus informantes transmitiram-lhe a imagem de uma senhora virtuosa. Ela tem a graça perfeita em todas as coisas, com modéstia, gentileza e decência. Ela também é uma católica fervorosa. Amanhã ela irá se confessar e receber a comunhão no Natal. Sua beleza é ampla, mas a doçura do seu jeito de ser e sua graciosa beleza faz com que ela brilhe ainda mais. Em suma, as suas qualidades parecem-nos de tal forma que nada sinistro pode ser pensado dela. Então, diante de tal acúmulo de virtudes, ele não poderia recusar. Os dois se casaram por procuração em 30 de dezembro de 1501. Com a morte de Hércules em 1505, Lucrécia foi feita duquesa de Ferrara. Ela se tornou a alma da corte. Ela não desanimou em sua tarefa, mesmo com os casos extraconjugais do marido, com a morte de 2 de seus filhos ou com o declínio dos Borgias. Seu pai acabou morrendo em 1503 e seu irmão César Borgia em 1507. Lucrécia se destacou tanto por seus trajes e joias de valor inestimável, quanto por suas preocupações intelectuais. Ela manteve uma correspondência abundante com Pietro Bembo, um dos grandes estudiosos do século, na qual mostra que Lucrécia era pouco frívola ou superficial. O resto do tempo foi dedicado aos seus 3 filhos, Hércules, Hipólito e Eleonora. O melhor testemunho de como era a vida de Lucrécia Borgia como duquesa de Ferrara foi deixado por Pierre Bayard. O humanista francês escreveu a Luís XII: "A boa duquesa, que é uma pérola neste mundo, deu boas-vindas maravilhosas à embaixada da França. E atrevo-me a dizer que nem antes nem agora se pode encontrar mais uma princesa triunfante, porque é linda, boa, doce e gentil com todos." Além disso, há relatos de que quando governou Ferrara na ausência de seu marido, ela foi justa, proibindo discriminações contra judeus, aplicando severas penas aos que as descumprissem. Lucrécia viveu na corte de Ferrara por 19 anos de sua existência, rodeada de arte e cultura e completamente afastada de intrigas políticas. Ela deu ao seu entorno o refinamento e o esplendor da corte dos Borgias que conhecera em sua infância. Ela morreu em 24 de julho de 1519 com apenas 39 anos. 9 dias antes de sua morte, ela deu à luz a uma menina prematura, chamada Isabela Maria. Lucrécia acabou entrando no reino das lendas, mas não de uma forma generosa. Os inimigos da família Borgia trataram de espalhar inúmeros boatos sobre a família, e no meio estava ela. Escritores do século XIX a pintaram como uma mulher geniosa, libertina, assassina, inescrupulosa e envenenadora. Retrato que até hoje a cultura pop dissemina. Olá, eu sou a professora Zilmar. Então, gostou do vídeo? Se sim, não esqueça de deixar seu like, compartilhar com seus amigos e comentar no vídeo abaixo. Até o próximo! Tchau!